Muito boa noite aqui na MFC TV, sejam todos muito bem-vindos, iniciando aqui o podcast do Gol ao Negócio, o podcast oficial do Maringá Futebol Clube. A gente conta com a sua audiência, você acompanhando esse podcast mais uma vez e inúmeros pedidos para que a gente possa falar sobre o futebol, sobre o que a gente mais gosta. Primeiramente, boa noite, Clério Júnior Juninho, CEO do Maringá. Juninho, tudo bem com você, cara? Boa noite, Giovanni. Mais uma vez aqui no nosso podcast, representando o clube nessa mesa tão fantástica. E aproveitar que hoje está numa configuração diferente aqui, né? A gente tem que apresentar também o nosso moderador hoje, que é o Giovanni Meirelles, que é a nossa voz, a nossa narração aí nos jogos do Maringá Futebol Clube. Obrigado, Giovanni, por estar aqui presente nesse momento. É uma honra te recebê-lo aqui e estar representando o Maringá Futebol Clube também. É isso aí. Temos também Rafael Dacome, vice-presidente de futebol do Maringá Futebol Clube. Rafa, tudo tranquilo? Preparado para mais um podcast oficial do Maringá? Preparado. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Juninho. Boa noite, Noite. Jorge. Uma mesa com presenças ilustres hoje, né? E é sempre legal falar de futebol. Acho que essa iniciativa do podcast do Maringá Futebol Clube do Gol Negócio é importante para a gente, às vezes, também explicar para quem está assistindo, né, o porquê de algumas decisões que a gente toma no futebol, o porquê de algumas coisas que acontecem, né, e não simplesmente soltar as informações. Acho que é importante o torcedor, né, os patrocinadores, todas as pessoas que participam né, os stakeholders que participam do nosso dia a dia, saibam mais as informações, saibam o porquê das coisas. Acho que é bacana essa iniciativa. É isso aí. Então, para você que está acompanhando, não esqueça de compartilhar esse podcast com todos os outros torcedores do Maringá Futebol Clube. Bom, vamos lá. Hoje nós temos um convidado ilustre. Convidado de peso, hein? Não é qualquer pessoa, hein? Não é qualquer pessoa. Não desmerecendo os outros que passaram, né? Também. Mas hoje Hoje é tá diferente, demais. diferente. O cara que tá no Maringá desde 2020, 68 jogos, 31 vitórias com 55% de aproveitamento. Jorge Castilho, treinador do Maringá, que chegou com a gente aí em 2020, conseguiu o acesso 2021, chegou até as quartas de final, 2022 foi vice-campeão paranaense, deixando com a gente aí, né, Juninho, um calendário completo que foi esse ano e deixando já para ano que vem também, Jorge Castilho, treinador do Maringá, que tá com a gente hoje aqui no podcast. Muito boa noite, seja bem-vindo, Castilho. Boa noite a todos, um prazer estar falando com vocês, a Kombi, Juninho, Giovanni, a todos que possam estar acompanhando. É um prazer imenso estar podendo falar de futebol da maneira que eu gosto e com as pessoas que estão no dia a dia do Maringá Futebol Clube, que fazem com que o clube possa chegar e atingir esse sucesso desportivo, junto com o nosso trabalho, que é o trabalho de campo também. E hoje você tá tranquilo, você tá nervoso igual na beirada do campo? Não, eu fico nervoso sempre, né? Microfone, câmera, essas Cara, coisas fazem a já gente ficar domina o nervoso. assunto. Hoje um pouco melhor, diferente de 2020, quando cheguei. Mas sempre há um friozinho na barriga, até porque tem uma audiência muito grande, então nós temos que entender essa responsabilidade também. E esse nervosismo é normal, acho que faz com que as coisas saiam bem, porque existe esse friozinho na barriga, eu acho que isso é importante. E Castilho, eu falei todas as conquistas, né, todos os momentos vivenciados quando você estava à frente aqui do comando, você tá ainda, mas de tudo que já passou pelo Maringá. Esse ano específico de 2023, você acha que foi o ano mais importante da história do Maringá? Lógico, né? Todo ano é importante, dependendo aí do objetivo que você coloca, dependendo de tudo que acontece. Mas esse ano de 2023, você acha que foi o mais importante aí da história do Maringá Futebol Clube? Olha, eu costumo dizer que sim, né? Todo momento, todo ano, toda competição, ela existe, ela tem a sua importância, né? Hoje, se eu for falar da importância que você falou de 2023, eu não posso esquecer de 21, de 2020, né, Júnior, de 2022. Se a gente for pegar 2020, nós estávamos na segunda divisão e era uma obrigação nosso time ter que subir naquele momento. Não podia esperar para o ano seguinte. E 2021 era um ano que nós estávamos retornando à Série A e nós tínhamos que nos manter na Série A e buscar calendário, que acho que esse era o nosso objetivo, né? Primeiro se manter e depois buscar o calendário, e nós conseguimos nos manter, então foi um ano muito especial também. 2022, um ano com um time com mais corpo, com um pensamento diferente, um time um corpo mais calejado com a divisão, né? No meu caso, eu já iniciei a pré-temporada em 2022, então para mim também tem essa importância muito grande, para o Maringá Futebol Clube também, que foi o ano que nós chegamos ao vice-campeonato, nos garantindo o calendário para 23. Agora, falando de 2023, sim, é um ano muito especial, que é um ano que nós tivemos
calendário anual, que é o que a gente sempre quis, né? Chegamos à fase final do estadual, já garantindo calendário novamente em 2024, independente do que aconteceu na Série C, ou que se tivesse o acesso nós teríamos o calendário, e chegar à terceira fase da Copa do Brasil. Eu acho que era um sonho, né? Ganhar o primeiro jogo da Copa do Brasil, para muitos, né? E hoje eu posso falar publicamente, eu acho que eu não tive essa oportunidade de falar, que eu tinha dentro dos meus pensamentos, das minhas orações, que nós chegaríamos à terceira fase, e eu falava isso com o Júnior pode confirmar isso, Sim. antes de começar a Copa do Brasil, por 2 motivos. Primeiro, que eu acreditava muito no grupo que nós tínhamos, e eu acreditava muito no projeto, né? O projeto ele nos dá tranquilidade para trabalhar, e naquele momento eu sabia que nós podíamos chegar. Então, acho que 2023, sim, de todos esses anos que eu falei, com cada um tendo a sua importância, eu acho que 2023 é o ano mais importante para o Maringá Futebol Clube, sim. Eu acho, Castilho, que o jogo do Flamengo, ele simbolizou isso, né? Essa construção de um grande ano, né? A terceira fase da Copa do Brasil, a vitória do Maringá Futebol Clube dentro de casa, no Lee Davis, né? A presença de quase 16 mil torcedores, 14 mil torcedores, né? Teve esse jogo que simboliza tudo isso, mas a sequência de resultados positivos oportunizaram que esse ano fosse um ano especial, né? Então, acho que realmente, como você falou, é a construção. A gente não pode falar só de 23 e esquecer o que aconteceu em 2020. É isso. Isso é uma construção. É o tijolinho por tijolinho que permitiu. E que, se Deus quiser, vai ser o 24 também ainda melhor. E a pergunta do Giovanni é muito boa, porque quando pergunta para o Castilho, que vivenciou todo esse período, né, se 23 foi o ano mais importante, né, e foi bom você fazer essa retrospectiva, que a gente lembrou que 2020 era, naquele momento, o mais importante. Era a nossa Copa do Mundo, né? Sim. Era nosso campeonato mais Cada importante. ano tem o Cada seu ano objetivo, tem né? o seu objetivo. Então, claro, está mais fresco na nossa memória o 23, mas, cara, cada ano era um desafio gigantesco na nossa mão, né, para a gente poder superar, e a gente, cada ano, jogava aquilo como se fosse uma Copa do Mundo, todas as competições, né? Com certeza. E esse balanço, essa retrospectiva, volta naquilo que o Júnior falou. Cada tijolo, né? Então, se a gente for pegar para fazer uma construção de uma casa, em 2020 nós fizemos o baldrame, Exato. né? Que é aquela sustentação, né? 2021 a gente começou a fazer a segunda parte da casa, que foi a permanência na primeira divisão. E na segunda, em 2022, a gente já começou a cuidar da questão de acabamento, aqueles ajustes que precisa para uma casa ficar bonita. Em 2023 a gente conseguiu terminar, ou melhor, dar um passo a mais nessa construção da casa, porque Sim. 24 É uma nós analogia temos que interessante, buscar. que é uma obra que não fica pronta. Ela não né? fica Não vai pronta, ficar ela não fica pronta, né? pronta. Ela é uma sequência de anos aí, cada vez com um objetivo maior e cada vez com um desejo melhor, né? É isso E aí. aproveitando, Castilho, sobre essa retrospectiva que você muito bem falou, da como também citou, você citando isso, essa analogia sobre a construção, né? Você chega em 2020 e você vê um clube de um jeito, né? É um clube, nós não podemos esquecer que é um clube vindo de um período de pandemia, né? Estando numa segunda divisão de Paranaense e numa época de pandemia. Então, traz um pouquinho pra gente, assim, o Castilho, na sua ótica, na sua perspectiva, o que você encontrou em 2020 comparado ao que nós temos hoje em 23? Nossa, essa é interessante essa pergunta, Júlia. Porque quando nós chegamos aqui em 2020, no auge da pandemia, eu lembro como se fosse hoje, nós tínhamos Exame todos os exame jogos. todo dia, ainda bem que não tem um exame para mostrar. O meu, né? Ainda bem Exatamente. que não tem. Exame todo dia, aquela loucura, não podendo ter contato, e futebol é muito contato, sempre estar junto, todo mundo está sempre... E foi um ano muito difícil por conta dessa pandemia. Um clube que estava na segunda divisão, se estruturando para subir, né? Sabíamos que nós tínhamos potencial para isso, mas era um clube que estava em formação, né? Nós tínhamos, vamos pegar um exemplo, na minha parte de campo, nós tínhamos, se não me engano, 7 membros de comissão técnica em 2020. Nossa academia ela ainda não tinha ar-condicionado. Ar-condicionado, né? Era uma academia nova, mas ainda não tinha ar-condicionado. ar-condicionado, ela cheirava novo até, Uhum. mas ela não tinha alguns aparelhos que também não serviam até para atividade de futebol, né? Que acho que a gente já até fez essa troca, mas era uma academia que chamava muita atenção. O nosso alojamento já era um alojamento já num nível
legal, eu que vivo de futebol há algum tempo, então nós já tínhamos isso, mas o que mais me chamava a atenção era uma comissão técnica pequena, de 7 pessoas, né? O clube sendo novo para todo mundo, que foi aquela junção, aquela parceria que houve, então todo mundo se conhecendo, eu acho que esse foi o maior desafio, O maior desafio, com certeza. porque verdade. cada um teve que se conhecer com o barco andando, Cada um vindo de uma realidade diferente. realidade né? diferente, De uma parte do país diferente, Exato, né? exato. Futebol. Cultura diferente. sendo feito de uma forma diferente em 2020. Não era simplesmente ir lá colocar o time para jogar. Não, existia tudo isso. Essa despesa que de repente o clube não estava contando e ela passou a existir Com os testes, né? com os testes, que aumentou muito. Só para ilustrar para o torcedor, que talvez não saiba, trazer de novo lá para 2020, nós iniciamos a montagem do elenco em fevereiro, uma semana, não, um mês antes do início da pandemia, e nós mantivemos esse elenco ativo, pagando, honrando com os compromissos, até o momento que foi, até depois que foi suspenso o campeonato. Então nós tivemos ali dois elencos formados, sendo pagos, sendo mantidos, mas em uma competição só. Então um ano que era para ser previsto, sei lá, X de despesa, nós tivemos 2 vezes essas despesas, né? Então é uma situação que o clube estava chegando com um cenário que teve que desmontar, e o desafio também é esse, né, Castilho? Você ter que montar um elenco do zero, praticamente do zero, né? E eu lembro, eu estava no Guarujá na época, nessa questão de montagem, quando recebi o convite, falava-se, se eu não me engano, ficaram 3 ou 4 jogadores do primeiro elenco, né? Se eu de cabeça eu posso estar confundindo, mas assim, o André Ferlini, André, Rafael Xavier, o Lucas Lourenço. Lucas Lourenço e Júnior Paraíba, que depois a gente Exato, dispensou. Então exato. foram 4 atletas da equipe, do elenco que estava, Os no- remanescentes. nos remanescentes, e depois nós tivemos que montar do zero. Então, imagina, né? Então, e o clube conseguiu se estruturar, conseguiu montar, conseguimos o acesso. E a cada mês, eu não vou dizer a cada ano, não, tá, gente? A cada mês, você nota, eu notei que estou no projeto desde 2020, a evolução estrutural do Maringá Futebol Clube. Então, todo mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, tinha algo diferente que acrescentava para o futebol. Né? Então, nós tínhamos 7 membros de comissão técnica, tínhamos dificuldades com bolas. Pô, a gente não pode usar todas as bolas para treinar, porque tem que ter bola nova para os jogos, que é uma exigência da federação. Isso não sei nem se eu poderia estar Sim, falando, sim, sem né? Mas problema era uma nenhum. dificuldade que Sim. nós tínhamos. Né? Então, quando eu assumi a equipe, eu gostava de treinar com 20 bolas, eu só podia treinar com 10, porque as outras 10 tinham que manter para o campeonato, que tinha que ser bola nova. Né? Então, eram essas dificuldades que nós encontramos aqui em 2020, além da pandemia, que foi o auge da pandemia, e aí sim, depois o clube foi se estruturando cada vez mais. E 3 anos depois, nós estamos falando de uma estrutura que a gente permite 15 profissionais estarem atuando, né, dentro do departamento de futebol. Então, comissão técnica, gerência de futebol ali dentro, né, fora as diretorias. E uma estrutura de investimento interessante, né? Hoje nós estamos com um GPS para 30 atletas, Não, né? é isso que eu ia falar. Drone. Você vai me corrigindo. uhum. Nós temos hoje uma academia, vamos começar da academia, que foi a que eu falei, né, no início. Uhum. Nós temos uma academia climatizada, onde ela tem ar-condicionado, então hoje os atletas conseguem treinar num ambiente muito melhor, né, Sim. que foi uma conquista para nós nesse ano de 2023, né? O GPS, hoje nós temos um corpo de inteligência, de análise, então nós temos hoje 2 analistas É verdade. trabalhando no clube. Nós temos o drone, que nos ajuda muito na questão da filmagem dos treinamentos, para que a gente possa ver o que está de certo, de errado dentro do treinamento, e o drone ele nos dá isso. O tempo que o drone está no alto gravando os jogos, o outro analista já está pesquisando o adversário, enquanto quem está manuseando está acompanhando o treino e tentando já passar para a gente aquela correção que pode ser feita já naquele treino e não esperar acabar para a gente corrigir para o dia seguinte. Sem contar o que o Júnior falou, hoje
a comissão é grande, a nossa logística de viagem. Sim, eu ia falar sobre isso justamente, Castilho. O quanto isso também ele ultrapassou os limites de dentro do CT, né? É a estrutura, a logística de viagens, né? Para o torcedor que não sabe, o Paranaense todo ele é custeado pelo clube, a logística inteira, então desde hospedagem, transporte e alimentação dos jogos fora, né? É custeado pelos clubes. Na Copa do Brasil ele tem um custeio limitado a uma quantidade de atletas, se falho engano, 25 ou 28 pessoas. E a Série D também desse mesmo modelo, até 28 pessoas é custeado pela CBF, desde que atinja um patamar ali de valores, né? Então, por exemplo, o ônibus, eles disponibilizam um ônibus leito, né? Então, o que o clube fez de investimento durante esse período, né? Pô, todas as viagens que o clube fazia, ele disponibilizava, fazia o upgrade dos ônibus para que a gente tivesse um conforto maior para esse atleta, para ele sair aqui de Maringá, que um jogo contra a Patrocinense, né? Que era muito longe. Esse foi de avião ou foi de ônibus? Patrocinense. Nós fomos de ônibus. Foi Foi de ônibus, né? E assim. Nós fomos para Catalão. De avião, né? De avião. Isso, então, o Contra Patrocinense foi de ônibus, a gente dar condições para esse atleta ir descansando e, de uma certa forma, repousando, né? E tendo um período de descanso, que também faz parte do treino. Então, nós investimos nisso. E sem falar isso, a alimentação, a hospedagem em hotéis, que os outros clubes de grandes também ficam, né? Viajar Enfim, um dia antes. viajar né? um dia antes. Desculpa, eu vou exatamente. corrigir vocês. Viajar 2 dias 2 dias Dois antes, dias antes, exato. é dependendo verdade. da viagem. Eu posso falar um pouco melhor dessa questão, Júnior, assim, que vocês entregam para nós. E eu vivo essa estrutura que vocês nos proporcionam, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em outro clube em 2022, onde a estrutura que nós temos hoje e outros lugares que até quando tentei, né, a carreira de jogador de futebol e outros lugares que eu trabalhei, a estrutura que é dada para os atletas do Maringá Futebol Clube hoje é a estrutura de Série A. Jogos em Catalão, vamos 2 dias antes. Jogos em Patrocínio, vamos 2 dias antes. Viagem de avião, viagem de ônibus, leito-cama. Então, isso faz diferença e nos ajuda muito para nós, como comissão técnica, poder cobrar do atleta, poder extrair o máximo dele, porque ele está sempre bem descansado, ele está sempre pronto para isso. Então, é uma coisa diferente que existe aqui em Maringá, nos clubes no mesmo nível nosso, Sim. tá, Júnior? Que, cara, a gente conversa com os jogadores, os caras falam, mano, isso aqui é coisa de louco, é uma coisa absurda. Isso é importante para o atleta, né? Ele O ter atleta tem que se essa- sentir importante, tem que se sentir privilegiado. E o Maringá não faz isso para fazer média, não, faz porque o Maringá, a diretoria do Maringá, ela entende que é importante. Então, ser tratado da forma como nós somos hoje é muito importante para que a gente possa chegar aos resultados que nós estamos alcançando. Ah, o Maringá deu sorte. Não, não deu sorte. Nós estamos construindo isso. E essa construção ela vem da diretoria até chegar no campo. Então, o campo é o resultado final, no meu ponto de vista. Porque se não tem a estrutura, como que eu vou atingir o resultado desportivo dentro do campo? Então, essa nossa diretoria está de parabéns nessa questão. E teve uma coisa que 2023, perdão, a gente tem que celebrar também, que os jogos em casa a gente acabou fazendo a concentração dos atletas também, né, isso no aí. hotel, né? Então, assim, dentro do hotel aqui em Maringá, levava os atletas para fazer essa concentração, para pré-jogo, ele tá concentrado, tá no momento de alimentação adequado, supervisionado por um nutricionista, então o nutricionista dentro de Maringá e fora fazendo essa supervisão, trazendo a alimentação adequada para isso, né? Então foram conquistas assim estruturais que o torcedor às vezes não vê que acontece, isso né, aí no fica dia a nos dia. bastidores, né? Estão nos bastidores, exato, mas são tão importantes Suma importância. quanto a contratação de um bom jogador, quanto a contratação de um bom técnico, né, de um equipamento para uma preparação. Enfim, então assim, é um ano que por isso que a gente fala sobre essa grandiosidade de 2023, por todas essas conquistas que O projeto ganhou uma relevância, projeto ganhou- exato. cresceu, né? Eu acho que, e assim, essas melhorias também só são possíveis porque eu vejo a relação, né? A nossa relação com o departamento de futebol, né? Que aí envolve Castilho e toda a comissão técnica, com a direção de futebol, né, acionista, essa relação tão saudável de governança que nós temos, nos permite isso, né? Nos permite ouvir
as demandas que o departamento de futebol necessita, né? E dentro da nossa possibilidade, tentar atender aquilo que é importante. Então, poxa, a gente assim, jamais vai se negar a fazer um investimento que a gente entende que seja relevante, né? Relevante em termos de resultado para o time, né? Seja a aquisição do GPS, o drone, viajar 2 dias antes, né? Viajar com mais conforto, né? Para que isso, sendo que isso pode propiciar um resultado melhor para o atleta. É claro que a coisa, você sabe, as coisas se resolvem dentro das 4 linhas, né? Mas a gente está fazendo a nossa parte fora de campo para que os atletas cheguem na melhor condição possível para desempenhar o papel. Eu acho importante esse diálogo, essa troca de informação, né? Essa conversa entre todos os setores do clube para que a gente possa tomar essas decisões, né, Castilho? Para nós é importante, até porque eu costumo dizer que quem trabalha com futebol é muito pidão. Né? E aqui no Maringá o que a gente mais faz é pedir, né, Júnior? Parece um gênio da lâmpada, né? Gênio da lâmpada. A gente pede demais e a gente entende o esforço que vocês fazem para nos proporcionar isso. Então, desde que eu cheguei aqui em 2020, eu posso falar com propriedade, eu acompanhei toda a evolução do clube, Juninho, esse crescimento extracampo. Eu acompanhei de perto, eu vi e acredito ainda que nós vamos crescer mais, independente de eu estar ou não no comando técnico no futuro, né? Porque futebol tem dessas coisas, mas eu sei que o clube tende a crescer, vai crescer. E não vai ser por falta de esforço da diretoria. E essa sinceridade, essa sintonia que existe no clube, que faz as coisas ficarem mais leves e mais saudáveis para trabalhar e deixar bem claro também, porque existe cobrança, tá? De repente o pessoal acha que é só festa, né? Não A gente ouve muito. Porque esse investimento tem que ser justificável, né? Exatamente. Castilho, ele tem que ser justificado não só para a torcida, também para a torcida, mas também para todas as pessoas que acreditam no projeto, né? Que trazem esses recursos. Esse recurso vem, né, o Rafael da Come, você sabe muito bem, ele vem dos patrocinadores, né? Por a grande maioria vem dos patrocinadores, vem das premiações, como por exemplo a Copa do Brasil, e vem do próprio recurso que o acionista aporta dentro do clube, né? Então, são esses valores que a gente faz a manutenção desse projeto, né? É isso aí. Castilho, eu até anotei aqui para não esquecer feitos importantes aqui. Esse tem, hein? Eu tenho aqui. Vice-campeão paranaense 22, semifinalista paranaense 23, terceira fase da Copa do Brasil de 24, aqui de 23, né? 23, Isso, 23. E calendário cheio, e a conquista de um calendário cheio para 2024, que para nós, para o nosso projeto, é de fundamental importância. Em todos esses momentos, você estava presente aqui, você estava participando de todos esses momentos. Como é que você avalia, assim, nesse trajeto, essa ascensão esportiva que nós tivemos, especialmente nesse ano de 23, porque eu vejo que a gente vinha ali de 2020 com Série B, subindo, essa construção da casa que nós falamos aqui no início do podcast, né? Subindo, depois 21 parando ali nas quartas de final, 22 chegando já na final do Paranaense, aí sim conquistando o calendário completo para 2023. E aí, normalmente 23... A gente fala assim, né? A gente que fala muito do futebol dentro do clube, né? Que a gente entendeu que a gente falava assim, o objetivo não foi alcançado, porque a gente não conseguiu o acesso para a Série C. Mas no balanço geral foi um ano muito, muito positivo, né? Até anotei também aqui que nós tivemos 35 jogos, né, em 2023. Esse número é interessante. É um número muito interessante. Somente 8 derrotas no ano todo, né? Então, assim, é um percentual bastante baixo de derrotas. E considerando que dessas 8 derrotas, nós tivemos aqui uma para o Coritiba, 3 para o Atlético Paranaense e uma para o Flamengo. Né? E depois uma para o Cianorte no Paranaense também. Depois as derrotas da Série D para o Craque e para o Inter de Limeira. Mas dessas 8 derrotas, 5 foram para clubes de Série A do brasileiro, sendo que 2 desses clubes disputaram a final da Libertadores de 2022. Então, assim... a gente fala que não alcançou o objetivo por não ter tido acesso, mas foi um ano muito positivo para nós. E aí que eu falo sempre da importância da consistência e da continuidade do projeto. Porque nós vimos toda nessa escalada de 20 para cá, 2020 para cá, e aí nós temos 23 calendário cheio, 24 calendário cheio novamente. Como é que você enxerga essa ascensão toda e você participando de todo esse processo, Castilho? Olha, eu enxergo pela permanência, eu enxergo a permanência do trabalho, a continuidade do trabalho. Então, se nós estamos desde 2020 já com o acesso da segunda divisão e o clube entendeu por bem dar sequência no comando técnico, eu acho que isso é importante. Isso faz a diferença, né? Nós tivemos um ano maravilhoso 2023. Foi. Um ano maravilhoso que existia uma frustração pelo não acesso. Nós acostumamos muito mal o nosso torcedor e nos acostumamos mal
com vitórias, com conquistas, né? A Copa do Brasil, ela nos colocou nesse patamar, desportivamente falando. Nós passamos a ser mais conhecido Nacionalmente, nacionalmente né? falando, por conta da Copa do Brasil. Não só por ter chego na final do ano passado, do estadual, e nem na Sim, semifinal desse ano. isso é verdade. Ele não nos colocou nesse nível que nos colocou depois do O jogo mapa contra o Flamengo. nacional aí, né? A Copa do Brasil ela foi importante para o clube em todos os aspectos, né? Vocês sentem isso também, dos jogadores, muito. comissão? Eu tiro por mim, né? Que eu tive agora acompanhando alguns jogos de perto e nas viagens, Júnior, a gente sente que as mesmas pessoas que de repente nos olhávamos com olhar de desconfiança, hoje nos olham com outros olhos. Entendi. Opa, o Maringá é de verdade. Deixou a marca ali, né, Deixou a Castilho? marca. Então, eu tive num jogo agora recente do São Bernardo, e lá estava o Renato Peixe, que é o treinador, o Sérgio Sargentin, e o Sandro Sargentin, nós estávamos conversando sobre futebol, e os caras falaram, mano, primeiro, como foi ganhar do Flamengo? Né? Porque talvez, o Castilho, é o sonho de cada um dessas pessoas aí que você acabou participando, passando e conversando. O cara projeta isso na mente dele, né? Esse momento de você pisar no Maracanã também, mas você enfrentar uma grande equipe e você ter o sucesso de uma partida. Então, a pergunta de todos eram essa, né? Primeiro, a gente passar para a terceira fase da Copa do Brasil, que é muito difícil. Já foi um feito e tanto. Não feito. Jogar contra o Flamengo completo, ganhar do Flamengo. Então essa é a pergunta de todo mundo. Como que é? Qual é a sensação? Hoje o Maringá é de verdade. Como que vocês fizeram? Né? Então existe essas perguntas, elas são feitas quando a gente encontra com profissionais do futebol e o reconhecimento do torcedor também. Eu achava que era só aqui em Maringá. Eu estive em São Paulo e por duas vezes, para você ter uma ideia, a gente estava num hotel que tava o pessoal, tava Toninho Cerezo, a Luiz Chulapa e tal, e a gente conversando, o Chulapa do lado, eu falei assim, mas peraí, vocês estão falando de Maringá? Não é o time que ganhou do Flamengo? A gente não tem noção dessa notoriedade. Não tem noção, né? não tem noção. Então, assim, foi muito emocionante, foi muito bacana, só que nos traz uma responsabilidade muito grande para o ano seguinte. Existiu a frustração de não ter subido, porque o que o torcedor entende e acaba passando pela nossa cabeça também? Pô, nós ganhamos do Flamengo. Nós somos semifinalistas do Campeonato Paranaense. Cara, dá para subir. Fomos eliminados pelo Atlético em 2 jogos duríssimos. 2 jogos né, duríssimos. Duríssimos. A fatura para o Atlético foi bem cara, Foi né? cara, Foi cara. Os caras tiveram que correr e o Flamengo também teve que correr, porque não foi essa facilidade que o placar diz. Lá dentro do campo eles correram muito, eles fizeram por onde, eles nos respeitaram bastante, né? E aí tem aquela frustração por não ter o acesso, porque para nós, assim, eu sabia, eu sempre coloco muito os meus pés no chão, independente do trabalho que eu vou fazer, porque eu sei que cada campeonato, cada jogo são dificuldades diferentes. Mas eu sabia que ia ser um campeonato muito difícil. Mas dentro de todos nós sabíamos que nós tínhamos condições de subir, por isso a frustração. Só que não pode tirar o brilho que foi o nosso ano de 2023. Com certeza. Né? Então, às vezes a gente é cobrado, tinha que ter subido, era obrigação, era isso que não. Mas é bem que você fala, né, Castilho? A frustração é justamente por isso. Você tá ali comandando, né, o seu elenco e vendo o potencial que ele tem de entrega, né, e às vezes você não conseguiu o resultado, e aí vem a frustração mesmo. Vem né? a frustração e eu fiquei mais frustrado, posso até falar, com o não acesso do que para a própria eliminação contra o Flamengo. Né? Então, eu fiquei muito, muito triste mesmo, demorou para cair a ficha, lógico, contra o Flamengo. Seria um sonho se nós classificássemos, né? Se nós passássemos, mas foram esses momentos. Legal. Né? Eu acho que foi interessante, sim. Foi um ano muito produtivo, um ano mais positivo do que negativo, no meu ponto de vista, né? E a permanência do trabalho. Eu acho Legal, que isso o ganho é de um fundamental. calendário completo para 2024, importantíssimo, né? Não, e a permanência nossa mesmo, assim, no comando da equipe, com a comissão técnica, né? Que agora a gente vai ter algumas mudanças, mas essa permanência eu acho que ela é importante para o crescimento e para a continuidade daquilo que a gente vem fazendo. Pode ser que a gente consiga subir mais degraus, esse é o nosso objetivo. Colocar né, mais tijolinhos aí nessa casa, né? Que é o nosso pensamento. O Castilho, assim, falando desse ano, né, que foi um ano bem especial para nós todos, né, do Maringá Futebol Clube,
a gente teve alguns momentos marcantes no ano, né? Assim, momentos de dificuldade. Por exemplo, você pega um jogo com o Cianorte, quarta de final de Paranaense, com um resultado adverso 1 lá a em 0 lá. Cianorte. E aí, dependendo desse jogo para ter calendário, veja bem, olha que dificuldade. Jogo dificílimo, né? Tivemos o jogo com o Sampaio Corrêa, primeiro jogo da Copa do Brasil, um jogo dificílimo, onde a vantagem do empate era do adversário. E esse jogo do Cianorte foi entre esses duelos da É, Copa do isso Brasil. é Verdade, muito cara. interessante. Isso é uma verdade, coisa que eu não coincide. lembrava disso aí, Giovanni, É, verdade. Ficou no você meio tá- do caminho, como se não tivesse importância, mas É, demonstrou a verdade. importância Exato. desse jogo, Você né? tem duas competições acontecendo no mesmo tempo e as duas, assim, em momentos decisivos. É Então você verdade. tem que. É muito interessante, né? Pô, na verdade, não tem virada de chavinha do jogador, tem um embalo só, né? Só para terminar o meu questionamento, que eu achei assim, além desses momentos marcantes, tivemos o jogo Flamengo, obviamente, né? Tanto aqui quanto no Maracanã, que acho que a experiência do Maracanã foi importante para todo mundo também, né? A vivenciar aquilo ali acho que foi importante. Na própria Série D, né, Juninho? A gente teve ali momentos, um jogo com a Ferroviária lá em Araraquara dificílimo, era meio que mata ou morre ali naquele jogo também. E o jogo eliminatório contra o Camboriú. Desses momentos que eu citei para você, algum outro que eu possa ter deixado passar? Eu sei que você está preparado, muito bem preparado para estar no cargo que você ocupa hoje, vem desde 2020 construindo a sua carreira aqui dentro do Maringá Futebol Clube, mas qual momento que você ficou mais apreensivo, cara, mais nervoso? Fala, caraca, amigão, hoje o negócio vai... hoje o negócio esquenta. Todos. Todos... De repente, até algum Esses que eu jogo falei, mais você- alguns. Ou de repente até um jogo que você não tava, mas com o decorrer da partida você foi ficando, você falou, caraca, eu preciso fazer alguma coisa porque eu tô ficando nervoso com esse jogo. Todos. Volto a repetir, todos. Vamos voltar. Cianorte. Nós perdemos lá de 1 a 0. Perdemos de 1 a Foi, 1 0. a 0 lá, decidindo em casa. Decidimos em casa. Sabendo que o Cianorte estudou a gente. Nós tínhamos ido lá e tínhamos ganho deles, né? A 3 a primeira 0. fase, A primeira 3 a 0, um baita de um jogo nosso. Um jogaço. jogaço. Melhor partida nossa, acho que foi Que até já começou a esquentar uma rivalidade. uma rivalidade, né? Eu lembro que esse jogo acho que foi até que quem ganhar decide em casa o Exato, mata-mata. foi Era exatamente que tava isso aí. valendo aquele jogo, Exatamente. né? Valia Era muito. isso aí. E aí o jogo de volta, uma pressão muito grande, né? Pro jogo de volta, e na seguinte já tinha o Sampaio, não foi Sampaio. isso? Era o Sampaio ou era o Foi o Marcelo? Sampaio, acho que na sequência seria o Marcílio. Seria o Nossa, Marcílio, acho que exato. Nós eu acho. perdemos de 1 a 0, se eu não me Isso. engano. Perdemos de 1 a 0 lá. Sampaio durante a semana, não é isso? Verdade, meio de semana. Meio de semana. Então o jogo lá, eu já saí estressado. Porque nós perdemos de 1 a 0, foi, mano, é o nosso calendário, é o nosso objetivo, cara, a gente tem que ganhar de qualquer jeito em casa. E já estava se criando essa rivalidade com o Cianorte. Aí nós viemos pro jogo contra o Sampaio, uma estreia minha no comando de uma Copa do Brasil, um campeonato nacional, né? Que até então Série D começava depois. Então já vinha pressionado comigo mesmo nessa questão. E um jogo que você precisa ganhar porque o empate é do adversário, então a gente já entra pressionado. Durante a semana, foi uma semana tensa entre nós ali de trabalho, porque nós vimos de uma derrota, tinha que virar a chave, só que não dá tempo de virar a chave. Então, assim, existia aquelas coisas de treinamento, aquelas coisas da semana, que também parece que as coisas, quanto mais difíceis, durante a semana, elas se tornam mais difíceis também. Então, nós tivemos uma semana muito, muito complicada, muito tumultuada. Tensa, né? Uma semana muito tensa. onde nós ganhamos o jogo contra o Sampaio no último minuto. E eu lembro como se fosse hoje, eu vou para a sala de imprensa e todo mundo, não, nós temos que comemorar até meia-noite, porque amanhã a gente já tem que pensar no Cianorte, Contra o Cianorte. que era o jogo mais importante do ano para É verdade. que nos daria calendário para 2024, não é Exato. isso? Exato, Eu me corrijo. Exato, é isso. Era o jogo-chave, então já fomos pressionados de novo para esse jogo. Tinha que Nossa. esquecer toda aquela festa do Sampaio Correio, que foi uma classificação Já heróica era. do último minuto, último Já segundo. acabou, não deu E tempo pôr de a cabeça no lugar comemorar. para jogar uma decisão de calendário contra o Cianorte Se em você casa. parar para pensar, cara, são jogos com muita pressão que não dá tempo de você comemorar uma vitória, que é o mais importante do futebol. Aquele gostinho de, deixa eu dormir, classificar. Não dá, não deu. E aí sabia o que nós íamos enfrentar, como que o Galo viria jogar contra nós em casa. O por uma Cianorte? bola. O Alexandre Galo. Não, Alexandre Ah, Galo. sim. Como que ele montaria a equipe dele para vir jogar contra nós. Muito Então já estudioso, tinha né, essa cara? pressão. Do outro lado, pessoas que conheciam o nosso time. Então já existia essa pressão. E Um jogo com resultado pra eles, né? com resultado para eles. A gente tendo que correr atrás com o nosso estádio cheio.
2023 como é que realmente nós foi o melhor sobrevivemos. ano. Eu não sei como é que nós sobrevivemos a tudo. Não, e eu falo, Isso é só comecinho do ano, hein? haja, Isso tudo em março. Em março. Tudo Em março, haja Pequenas semanas de março. haja de pirona, senão a pressão vai para casa do chapéu, né? Então, foi muito assim, foi muito É eletrizante, desgastante, foi né? desgastante. Acaba o jogo do Cianorte. Não vou mentir para vocês. Ufa. Com gol no finalzinho, No né? Nos finalzinho. acréscimos. Não chegou a ser acréscimo, acho que Não, chegou 42 Próximo dos 45 do segundo já. tempo a gente faz o segundo gol Com o e Iago. aí Iago. com o Iago e aí acaba as chances de pênaltis, né? Acaba a chance de pênalti. E aí nós aliviamos. Até chegar esse gol do Iago, eu confesso para vocês que era muita oração. Juninho, na beira do campo, você olha para os jogadores, você olha para o banco, não tem mais o que fazer, porque Todo mundo com cara de pênalti já. já, e aí começa a passar filme na sua cabeça. Pô, positivo, ganhamos do Operário ano passado. Nos pênaltis, né? Nos levou para Tudo isso na semifinal. beira do campo. Na beira do campo. E o jogo rolando. E o tempo passando. A bola sai, demora para voltar. Por mais que os nossos gandulas sejam rápidos, passa 2 minutos. Aí o cara pega a bola, cozinha o jogo e tal. Então, essa é uma pressão muito grande. Acabou o jogo, sim, eu respirei e falei, não, o Maringá tem calendário em 2024. Tá entregue aqui o calendário. Ó, se quiser. E eu, se eu chegava em casa, eu chego em casa brincando com a minha família e falei assim, ó, se os caras quiserem me mandar embora, pode mandar, porque pelo menos já tá garantido 24. Eu saio por cima. A gente sempre brinca assim em casa. E aí depois, Cianorte, depois já vem Atlético. Não é isso? Primeiro jogo da semifinal. Primeiro jogo da É. semifinal em Em casa. Não me lembro o resultado, 1x0? 1x0 pra 1x0 eles, pro né? Atlético. Mata-mata? Mata-mata. 1x0 pra eles. 1x0 ou depois 2x1? 2-2. Foi Foi 2. 2 aqui? 2x0. Vitor Roque. Vitor, 2x0, verdade. que tava, o jogo tava controlado até esse Vitor menino Roque. entrar. Ele entrou, acho que isso foi o pênalti, que o Atlético ainda desperdiçou um pênalti, Desperdiçou né? o Com o Coelho. pênalti. Isso. Me recuso até a falar o nome desse menino aí, que ele complicou Acabou nossa com o jogo. vida. Mas não é que nós entramos relaxado pro jogo contra o Atlético, mas nós entramos assim, já que nós já sabíamos da dificuldade, um jogo que nós entramos com um pouco menos de pressão, né? Mas buscamos, jogamos de igual para igual, tentamos, 2 gols, e eu falava isso no vestiário para os atletas, nós temos que ir para a arena com vida, com chance. Nós não podemos ir para a arena morto. Se é 3x0, a gente ia morto. Né? 2x0, por mais a dificuldade, nós estávamos vivos ainda, respirando por aparelho, mas estávamos vivos. Então foi essa pressão Fomos do jogo. vivos, tivemos um grande jogo na arena. Fizemos um grande gol jogo. Foi o Gui? Não, o Gui cruza e o Gui Kaique cruza. faz o gol mal anulado, é. que mudaria um pouquinho Exato. a figura daquele jogo, que para mim foi o jogo mais importante da minha carreira como treinador de futebol. Que legal saber disso. Porque verdade, se completou. Porque eu completava naquele dia 50 jogos à frente do Maringá. Verdade. E quando eu cheguei, Nada mais, nada menos que Luiz Felipe Scolari entregando a me placa. entregando a placa, uma das minhas referências dentro do futebol. Foi um momento assim muito marcante para mim. E passa um filme, porque quando eu chego no Maringá como auxiliar, tem um tempo aí, Júnior? Tem, né? Tem, tranquilo. Quando eu chego no Maringá como auxiliar, cara, e hoje uma carreira tão curta que tem um treinador de futebol no Brasil, e eu chego como auxiliar, de repente eu tô com 50 jogos na Arena da Baixada recebendo uma placa pelo Felipão, uma das minhas referências dentro da minha profissão. muito Então, legal. para mim foi o dia mais importante na minha carreira como treinador de futebol. O jogo do Maracanã, o jogo com o Flamengo foi legal, aqui ganhamos, ótimo. O jogo do Maracanã foi marcante, ótimo, mas esse foi o mais importante. E aí depois vem o Marcílio, que a gente já entra com a nossa, como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra, me ajuda aí, gente. Com a nossa confiança lá em cima. Né? Então, no entanto, que foi um jogo bem controlado, mas existia a pressão. Você pensou? Sair para o Marcílio em casa depois de passar por tudo que nós passamos, né? Verdade. E aí depois foi só alegria, mais algumas alegrias com pressão, e o jogo contra a Ferroviária lá. Para mim, esse foi um Foi um jogo... jogo muito tenso e difícil, né, cara? Um jogo Porque nós decidindo vínhamos... classificação ali para Se eu não me engano, nós não tínhamos ganho ainda fora de casa. Eu acho que nós não tínhamos. Nós ganhamos do Operário. Ou a cara, gente foi depois? precisava... Não, a gente precisava ganhar aquele jogo Precisava ganhar aquele jogo, mas para nós tínhamos ficar ganhado do entre Operário, os eu acho, 4, antes. né? Exato. Acho que se a gente não ganha, a gente poderia não ficar na Exato. zona de... É. Então foram esses momentos assim que foram momentos maravilhosos. Mas 2023, nervosismo tem toda hora, né? toda hora. É porque assim, já é de natureza. Muitos acham que eu não sou,
nervoso, mas eu fico muito nervoso, né? E há maneiras e há situações que um dia a mais, outro dia a E você menos. tá no futebol há muito tempo, né, Castilho? Sabe que é do céu ao inferno muito rápido, né? Muito rápido, muito Então, rápido. Então, tem que estar preparado, ter discernimento, né? Ter resiliência para tudo isso, né? e manter sempre os pés no chão, porque é cada pergunta que a gente recebe, é cada comentário que a gente lê, que a gente ouve, que se você não tiver com a cabeça no lugar, acaba complicando, mas faz parte, estamos aí para isso, e eu tenho certeza que 24, por tudo que nós fizemos em 23, o sarrafo vai estar muito maior. A cobrança é maior, né, Muito Castilho? maior, e nós estamos preparados para isso. Agora, Castilho, nós já falamos de todo o crescimento, né, da estrutura do Maringá Futebol Clube, já falamos de tudo, até mesmo você já falou lá no início que a cada mês, desde quando você chegou em 2020, a cada mês você viu uma evolução, um mês, 2 meses você viu uma evolução. E eu te pergunto agora, o que o Maringá hoje tem de diferente em relação a outros clubes? Clubes com o mesmo nível de reputação, clubes como você mesmo disse há pouco, o Maringá hoje tem uma estrutura de Série A, então acredito que dá até para você a gente fazer um paralelo, uma comparação com clubes de Série A. O que o Maringá tem, Castilho, de diferente em relação a esses clubes hoje? Primeiro, uma transparência, e não preciso fazer média com isso, uma transparência de diretoria. Tá? É um grupo que te dá todo o suporte para você trabalhar. Então, isso já é diferente no futebol. Né? É um pessoal que estão sempre procurando entregar o melhor para que nós possamos entregar o nosso melhor. Então, acho que isso é importante frisar. Harmonia, o ambiente leve, a maneira como é tratado, os piores assuntos, que existem piores assuntos dentro do Maringá também, e são tratados com muita transparência. O pau fechou, mas daqui a pouco já está resolvido. Não tem a trairagem que a gente costuma falar no futebol, um falando do outro, isso, aquilo, no Maringá Futebol Clube. Se tem, meu irmão, a gente não sabe. Na parte questão campo, diretoria. Então, acho que isso é o combustível maior. A estrutura que eles nos entregam, que já foi mencionado, de drone. Hoje, eu fui no CT, o gramado está sendo recuperado para que a gente possa já iniciar uma pré-temporada o campo diferente, né? Material esportivo, que muita gente não dá valor, mas faz muita diferença para o resultado positivo, o material esportivo. Hoje nós temos tudo o que um clube de futebol precisa. Por isso que eu comparo com algumas equipes de Série A a estrutura que nós temos. O Maringá ele te entrega isso. Então, de quando eu cheguei, a diferença é muito grande. É muito grande. Eu não consigo... Me ajuda, Júnior, se eu estiver errado. Eu não consigo pontuar a evolução que teve de 2020. Eu só consigo te falar que eu cheguei em 2020 com 30%, numa porcentagem, e hoje nós estamos com 150% de evolução. Legal. Sim. Se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam. Não, concordo. É o que eu percebo, e eu ainda acredito que desses 150 para 2024, pode virar 180, 200. Pela maneira como a diretoria trata o futebol. O respeito da diretoria do clube com o futebol. Porque eu já não presenciei, mas eu já ouvi de muitos de outros clubes que chegam, de repente, numa segunda fase, de uma fase de Copa do Brasil e, cara, entrar dinheiro pro clube, entrar receita pro clube, e o clube no ano que vem, do mesmo jeito ou pior. E aqui não. Aqui, no mesmo ano que entrou, já teve melhoria. Não esperou para ver o que vai acontecer, não. Os pedidos são sempre aceitos. Se não dá, não dá para fazer 100%, vamos fazer 80%, 70%, mas é feito. Então, essa é a diferença. Então, essa porcentagem, eu acho que faz a diferença no Maringá. E eu acho assim, completando o que o Castilho falou, o que o clube também tem, além dessa parte estrutural, né? Essa parte que nós estamos abordando sempre aqui no podcast, eu acho que o Maringá tem uma coisa diferente de alguns outros clubes, que assim, é a torcida, é a sensação de pertencimento a uma cidade, né? É você ter esse envolvimento, é você ter que, lógico, vem uma cobrança junto com isso, mas vem algo muito grande que é a condução desse clube para esse sucesso, né? Isso impacta também para o jogador, né, Castilho? Para você, para os jogadores. Hoje, quando o jogador vem, vocês vão fazer uma proposta para um jogador vir para o Maringá, você não precisa mais explicar muita coisa para ele. Ele já tem materializado isso, né? É difícil, é até legal falar, Juninho, porque, por exemplo, eu estive no interior de São Paulo observando e conversei com alguns jogadores, né?
E quando você vai conversar com o jogador, eu não participo 100% da Sim, sim. contratação do atleta, mas às vezes a gente está no mesmo ambiente, a gente começa a conversar, até porque eu preciso entender. Aí você vai conversar com o jogador, a primeira coisa que o cara fala, não, aquela torcida lá é uma coisa absurda. É uma cidade boa, é uma cidade que a torcida apoia. Aí no final da frase ele fala, é um clube que paga em dia. Sim. Que deveria ser normal para todo mundo, né, Castilho? Mas hoje ainda é Não é. diferença, né? Não é. No futebol nacional, não é normal. O Maringá não faz nada, a diretoria do Maringá não faz nada de diferente de pagar em dia. Só cumpre com a sua obrigação. E hoje o jogador de futebol ele já enxerga o Maringá dessa forma, que é uma cidade boa, uma cidade onde a torcida apoia e é apaixonada, Isso e é é um legal. clube que paga em dia. E a torcida, cada ano que passa, parece que é uma evolução Uma diferente. E né? o carinho que nós temos na rua. É impressionante. Hoje você é morador de Maringá, Castilho? Hoje eu sou morador de Maringá. Independente do que vai acontecer na minha vida, eu sou morador do Guarujá. Não tenho uma residência, estou de férias. Diga-se de passagem, estou de férias. Não posso voltar para minha cidade, porque o meu apartamento lá está alugado, eu não tenho residência, minha residência é aqui. Então não viajei para minha cidade de origem, que é Guarujá, porque hoje eu adoro essa cidade e a minha ideia é permanecer com a minha família por aqui, independente de onde eu estiver trabalhando. Porque a cidade te faz isso. O torcedor, ele te abraça de uma forma acolhimento, né, Castilho? até na derrota, até na cobrança, o torcedor é diferente. É porque eu acho que grande parte dos torcedores, né, Castilho, entendem a evolução do projeto, né? Uhum. Né, Juninho? Acho que entendem o que nós Exato. estamos construindo, né? Não é um clube que surgiu para depois desaparecer. Isso. Não, a gente tem um projeto que tende a ser contínuo, tende a ser perene. A gente trabalha olhando sempre médio e longo prazo, não só o imediatismo. A gente sabe, evidentemente, que futebol é imediatista, né? Sim. Tá aí grandes clubes da Série A passando multicampeões, passando por crises aí, né? E a gente Uhum. tem visto isso todo dia. Então, o futebol, na sua essência, ele é imediatista. Só que nós, como projeto, não podemos ser imediatistas. A gente tem que olhar o médio e longo prazo para tornar um projeto perene, né? E eu achei, a hora que você perguntou para o Castilho, né? Do diferencial, que eu achei muito legal a resposta que ele deu, que ele falou primeira coisa não foi nem a estrutura, não foi bolas, matérias, foi o ambiente, né? Uhum. Eu acho que esse ambiente que a gente vem construindo ao longo dos anos, ele não é mensurável, né, cara? Não. Tem muito valor, né, Castilho? No meio do futebol, um ambiente saudável, transparente, honesto, faz diferença, Faz né? muita diferença, faz muita diferença. A gente ouve, né? Ah, Maringá deu sorte, Maringá foi, mas ninguém sabe o que acontece lá, né? E é um clube diferente porque, por exemplo, o torcedor ele nos cobra, tá, Rafa? O nosso CT tá aberto pro torcedor ir lá. É verdade. Eu não Portões sempre ouvi, abertos. você que acompanha também, Giovanni, falar, não, vamos fechar o portão pro... Já fechamos pra imprensa, para não vazar informação. Mas pro torcedor nunca foi fechado. Então hoje o torcedor ele pode conversar com o treinador e com os atletas a hora que ele quiser. Lógico, respeitando, né, a Mantendo uma questão de organização, jogo, né? dentro de uma organização. Cara, 2020, eu lembro como se fosse hoje, foi 2021, a torcida foi fazer barulho no portão. Lembra que nós Sim. estávamos numa situação difícil. Nós sentamos, conversamos com os caras, acabou. De lá para cá, o apoio foi muito grande. Que 2020 não podia, lógico, né? E criou-se uma expectativa para 21 e eles foram cobrar. E de lá para cá, a gente nota que eles estão mais fechados com o clube, né? E isso é importante, o jogador se sente importante. Porque às vezes tem clube que o cara fala, ih, não vai lá não. Pô, isso eu posso falar. Hoje eles gostam de mim pra caramba, a torcida do Ipatinga. Tá, Júnior? Mas quando eu cheguei lá, minha apresentação foi com torcida organizada no CT, querendo arrumar confusão, querendo bater no Mal chegou já. Não, catar o presidente aqui não. Até o dia que eles foram fazer uma cobrança, foi uma cobrança diferente. Depois daquele dia de 2020, é uma torcida que vai crescendo a cada jogo. Não é a cada ano, é a cada jogo. Isso é Você legal nota, demais. né? Vocês sabem os números. E o quanto eles respiram e eles vivem o Maringá Futebol Clube. Ainda mais numa cidade que, né, grande do jeito que é. Então, cara, é uma cidade maravilhosa. Legal demais. E já indo para o nosso encerramento, entramos nos acréscimos aqui, não podemos deixar de falar sobre 24, né? Acho que o torcedor quer saber um pouco desse 2024. Você falou no começo da entrevista, você, Castilho, nesse momento. Eu vou fazer a pergunta para os dois, para o nosso diretor, nosso vice-presidente de futebol e para o nosso treinador. Eu acompanhei vocês, você na sua rede social, você vendo muitos jogos, né? De uma forma bem resumida, bem sucinta aí, Castilho. O que você vai exatamente
fazer nesses jogos? Qual que é a ideia? Você observar jogadores, observar possíveis adversários nossos, observar modelos de jogo que está sendo implementado no futebol brasileiro, enfim. Qual que é o objetivo dessas vidas e quão importante isso é para o seu desenvolvimento? Olha, para o meu desenvolvimento, eu divido alguns jogos, né? Por exemplo, eu acompanhei Copa Paulista, que aí é observação de atletas. A gente vai para observar atletas que, de repente, a gente possa fazer proposta para que eles possam encaixar dentro do nosso time. Eu já vou olhar os jogos, fui olhar os jogos da Copa Paulista com esse objetivo, né? Entender, ver os jogadores de perto, coisas que, se eu soubesse que era mais importante e era diferente, Júnior, eu já teria feito isso antes. É muito diferente. Se acompanhar, Em loco, né? fulano me chamou a atenção nesse jogo, mas ele tem mais 2 jogos, então vou acompanhar mais 2 jogos para ver se realmente A aquilo sequência dele, né? ainda mais numa reta final, Copa Paulista muito forte. Série A, os jogos que eu fui de brasileiro, foi para acompanhar até alguns atletas que têm Contratos com o com o Maringá. clube do Maringá, né, que estavam jogando, e entender o que os clubes da Série A estão fazendo, modelo de Legal, jogo, legal. as abordagens, como que é feito para o crescimento profissional, e ver também outras culturas de futebol, não ficar só visando o Campeonato Paranaense, a maneira como a gente pode jogar aqui, vendo outras maneiras, outros modelos de jogo, outras formas que são feitas no estado de São Paulo, no Campeonato Brasileiro, para que a gente possa pegar um pouquinho de cada coisa e que foi interessante e trazer para agregar e para conhecimento do nosso trabalho também. Para mim, no meu crescimento como profissional e para o meu trabalho no Maringá Futebol Clube. Então, assim, foi um momento ímpar na minha vida, na minha carreira, onde eu pude acompanhar jogos assim maravilhosos da Copa Paulista, jogadores interessantíssimos, né? De Muito forte perto, Copa Paulista, né, Castilho? muito forte, Muito forte. trocar ideias com treinadores, que eu acho que isso é o mais importante, né? Os caras te atender. Conversei com a Ademir Fezan, com o Ricardo Costa, com o Peixe de São Bernardo. E para eles também tão importante, né, Castilho? Porque hoje você é uma referência também dentro da tua função, né? Então eles trocarem essas experiências, eu acredito que vale muito essa troca de Sim. know-how, né? Lógico, aí foi importante, porque. E aí você acaba entendendo que eles passam pelas mesmas dificuldades que eu, né? Eles sabem a dificuldade que o futebol, hoje, para nós como treinador, está sendo. Estava conversando com o Sandro, ele estava 4 anos no Resende. 4 anos e Isso agora aí está é quase desempregado. inédito, né? E agora está desempregado e o telefone não toca. Então, além da gente falar de futebol, a gente fala da nossa realidade. É um mercado cruel, do né, nosso Castilho? mercado. É. Então, e isso vai dando uma experiência, vai dando uma cancha para você encarar o seu ano seguinte, né? Então, foi muito importante, acompanhei os nossos atletas bem de perto, não pude conversar com eles. Tive a oportunidade de conversar com o campeão da Copa do Brasil, né? Guilherme Lira, Guilherme nosso Lira. antigo analista de desempenho. E ele é muito grato ao Maringá Futebol Clube, a oportunidade que nós tivemos de trabalhar junto. E, cara, e aí a gente começa a conversar, ele vai passando algumas vivências de vestiário, pergunta de como era o Rogério, como é o Dorival, e aí ele vai trazendo algumas informações dentro daquilo que pode ser falado. E aí tu começa a analisar e tu fala assim, pô, é um caminho legal e tal. Então essa troca de informação, para mim, foi muito importante nesse período que eu tive acompanhando os jogos. E quem tem a ganhar com isso sou eu e o Maringá Futebol Clube. Com né? certeza. Legal. E aí, estendendo a pergunta pro Rafa. Vai me Rafa, querer colocar em calça curta, não Lógico. está justo aqui, não, não, né? imagina, você como Juninho? nosso vice-presidente, você tem a bagagem para sair dessa. Falar sobre a montagem do elenco, né, Rafa, para 2024, né? O que nós, diretoria estamos vendo dessa montagem? Hoje, o que todo mundo sabe, né, inclusive o torcedor, nós temos jogadores com contratos com o Maringá já em vigência, né? Sim, sim. Então fala um pouquinho disso, Rafa. Como você está vendo esse cenário de montagem de elenco, o que vocês estão se baseando, enfim, você junto com o Thiago, junto com as pessoas responsáveis, o que vocês estão vendo sobre essa montagem aí para 24? Legal, legal. Juninho, na verdade, assim, esse planejamento ele começou tão logo, terminou para nós a Série D, num sábado, né? No domingo, segunda-feira, nós já estávamos sentados
né, com a direção de futebol para discutir esse planejamento para 2024, né? Já estavam lá com o campograma montado, até porque o Castilho sabe muito bem disso, que também comanda esse processo no Maringá, né? Essa triagem de atletas, né, é feita constantemente, né? Não é só quando você termina uma competição, vai entrar em outra, não. Ela é feita constantemente pelo time de analistas, pela direção de futebol. Então, a gente sempre está acompanhando atletas no mercado. Para cada posição ali, 5, 6 atletas que estão sendo sondados, analisados, né, olhando indicadores, colocando lá no Power BI para ver os indicadores, como é que estão desses atletas, para que as decisões sejam tomadas. Mas, evidente, nós temos já, né, os jogadores com contrato com o Maringá, alguns foram emprestados, porque daí o planejamento também não é só você pensar no que você vai contratar para o próximo ano, né? É pensar onde é que você vai realocar os atletas que estão com contrato com o Maringá, que recebem salário do Maringá, e aí emprestamos atletas para Paysandu, para Portuguesa, né? Enfim, a gente emprestou alguns atletas para poderem estar em atividade e ajudar esses times que estavam em disputa de competições, né? São atletas que têm contrato com o Maringá, que se os clubes para os quais estão emprestados não optarem pela compra, devem retornar ao Maringá Futebol Clube para o próximo ano. A gente pensa em manter, o Castilho, melhor do que ninguém sabe disso, como nós tínhamos um ano, né, para nós, esportivamente até positivo, do ponto de vista de rendimento dentro de campo, a gente pensa em manter uma espinha dorsal do time, né, os principais nomes ali que tiveram com nós em 23. Até porque essa própria espinha ela já tem contrato, né? Já, nós temos o Davidson, né? exato. Então, assim, é que é difícil você falar em nome, até o Castilho fala muito sobre isso. Se você falar um nome hoje, e amanhã depois chega uma proposta de fora, alguma coisa, e aí o jogador não está aqui ano que vem, a diretoria vai apanhar por conta disso. Mas se o campeonato se começasse fosse hoje... Nós temos o Davidson com contrato, nós temos o Wesley com contrato, que é nosso zagueiro, o Ronald com contrato, o Mirandinha com contrato, quem mais? Serginho, Max Miller, né, já foi anunciado, Iago também, Moraes, Júlio, que foi uma compra. uma aquisição que nós temos do Náutico também, né? Então, assim, tem vários jogadores que são aí a espinha dorsal. Bruno Lopes também. Bruno Lopes também tem conosco, contrato, né? Então, vendido. posso ter deixado passar algum atleta aqui, mas, enfim, a espinha dorsal da equipe sendo mantida para ano que vem e algumas contratações pontuais ali para a gente poder reforçar o elenco e ter um time bastante competitivo ano que vem. Muito menino da base subindo, né? Muito, isso é muito legal. Isso é muito legal falar. A gente certamente vai ter um podcast para falar Sim, só da base, base, né? Mas a gente isso faz parte dos nossos pilares, né? A base é não só gerar ativos para o mercado, mas abastecer o nosso time profissional é de fundamental importância. Então, temos vários meninos da base que vão esse ano estar participando com a gente do time profissional, aliás, ano que vem. Isso vai ser bem importante para nós também. Diferente, rapidinho, falar a parte técnica da questão desses atletas, que quando nós iniciamos em 2020, nós não tínhamos base, então a cada ano nós tínhamos que contratar novos elencos. É do zero, todo ano. Todo zero, é isso aí. E até a prorrogação de contrato era difícil porque nós não tínhamos calendário, sim, não dava para estender. Então agora, para 2024, vai ser um ano diferente porque nós vamos poder aproveitar alguns atletas da base. Eu acho que isso é um crescimento muito grande para a equipe e para o grupo também. Importantíssimo. É isso aí, galera. Quando o papo é bom, o papo passa rápido, passa muito rápido. E foi assim com o Jorge Castilho. A gente tem a agradecer a todo mundo que acompanhou com a gente, agradecer ao Juninho aí pela presença, ao Castilho que aceitou estar com a gente, ao Rafa também. Então, valeu. Aí esse episódio 5, né, do podcast do Gol ao Negócio pro Maringá. Alguma consideração final, Uma Juninho? consideração final, Giovanni. Não podemos deixar de esquecer, né, de agradecer a Economic Consultoria, que nos cede esse estúdio maravilhoso aqui para a gravação do podcast. Agradecer a presença do Castilho, nosso técnico, do Rafael, nosso vice-presidente de futebol. Tamo sua junto. presença aqui, agradecendo também o nosso podcast. Você é a voz da nossa TV, né? A voz da nossa narração, então... Porque às vezes não via o Giovanni, o Giovanni tá atrás das câmeras e com uma desenvoltura, né? Que suprindo a ausência do Rodrigo aqui de maneira grandiosa. Então, agradecer a todos aí. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar presente aqui nesse podcast. Foi tranquilo, Castilho? Tranquilo, fiquei nervoso, mas já passou, né? Mas é um momento diferente para o clube também, esse podcast. Eu acho que é mais uma marca do clube e eu podendo aproveitar desse momento, dessa evolução do clube, poder bater esse papo, esclarecer algumas coisas para quem vai nos assistir, quem está nos assistindo. Eu acho que é importante e muito obrigado pela oportunidade. Se precisar novamente, eu estarei aqui à disposição do clube. Obrigado Legal. mais uma vez, viu, Rafa? Giovanni, obrigado a você, obrigado Juninho, obrigado Castilho, obrigado Economic. E eu acho que é isso. Quanto mais informação a gente puder levar para quem está nos assistindo, né? Eu acho que é importante que as pessoas saibam desses bastidores, o que acontece, como as decisões são tomadas. Então, obrigado por ter sido mais uma vez convocado para essa mesa seleta aqui.
É isso aí, pessoal. Lembra aquela regrinha básica do YouTube? Deixa o seu like aqui pra gente no nosso podcast, o seu comentário também. Se você tem alguma dica, alguma sugestão, e lembre-se de compartilhar, mandar o link pros seus amigos, para todos os torcedores do Maringá Futebol Clube. E até o próximo episódio, o episódio 6. Valeu!